E aí, meus amores, como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Gente, muita coisa aconteceu nesse tempo. E assim, eu não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham no Instagram, vocês vão saber. Se não, se vocês me acompanham apenas aqui no YouTube, eu vou contar pra vocês. Eu estou gravidinha, faz 7 meses que eu estou com a Giovana aqui no forninho e eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu queria compartilhar com vocês desde o começo, o que eu estava passando, as semanas, os trimestres. Mas eu não consegui ter pique e tempo para fazer isso até agora. Então, eu já estou de 7 meses e meio, já estou no terceiro trimestre, quase na metade do terceiro trimestre. Mas eu resolvi fazer isso aqui agora, começar isso aqui agora, porque eu quero compartilhar a minha experiência do que é isso, nada técnico, não é meu assunto principal aqui no canal, não é o assunto principal que eu falo, mas é o que eu estou vivendo hoje. E como eu gosto muito de falar sobre coisas reais, sobre a vida real, sobre a realidade, eu quero trazer para vocês o que realmente é uma gravidez, o que realmente é uma gestação, de acordo com as minhas experiências. Vou começar a falar disso desde o início, como foi para mim. Se você me segue aqui já, se você já viu algum vídeo meu ou lá no meu Instagram, pra quem não sabe, eu passei por um aborto ano passado. Se você não sabe dessa história ainda, eu compartilhei um pouco sobre essa experiência, sobre isso aqui no meu canal de YouTube, uns vídeos anteriores. Se você pesquisar aí, você vai ver. E hoje eu quero começar a trazer pra vocês desde como foi pra mim esse processo. E nesse primeiro vídeo do meu mini vlog, eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar muito estendido e eu vou trazer para vocês como que foi esse comecinho nesse primeiro vídeo. Vamos lá? Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, deixar aquela curtida, hein? E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Depois que eu passei pelo aborto, foi um processo assim que, claro, como qualquer pessoa passa por um aborto, o meu foi aborto retido e eu expeli tudo em casa e tal, não é fácil. A minha médica falou que depois desse processo eu poderia estar engravidando após um mês. Depois que passasse tudo, eu fizesse todos os exames para ver se estava tudo ok. Estando tudo ok, eu já poderia começar a tentar. Por opção, eu queria esperar um pouquinho mais para o meu corpo poder se recuperar, até mesmo porque eu passei por Covid, então eu queria também recuperar de tudo. Eu resolvi parar de tomar meus remédios. E aí, eu e meu marido, a gente não chegou e falou assim, vamos tentar. Não, vamos tentar novamente, vamos começar a tentar novamente. Eu soube entender muito bem a situação, assim, apesar do processo não ser fácil, de aborto, processo do luto, em questão ao aborto, porque é um luto, né, um processo, você viver o luto. Eu soube entender muito bem, por questão da minha fé, da minha confiança em Deus. E eu sei que nada que acontece por acaso. Eu sei que Ele tem um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, tudo bem e tal, mas foi passando os dias, o tempo. Fiz vários testes de gravidez que deram negativos porque atrasava. E aí eu achava que eu tava grávida. Isso acaba frustrando um pouco a pessoa. Eu acabei ficando um pouquinho chateada. E quando tava perto pro bebê nascer, meu primeiro bebê nascer, foi a fase que eu mais sofri. Eu chorei bastante, eu quase me fechei, eu não conseguia compartilhar muito com o meu marido por questão de eu não querer sobrecarregar ele sobre isso. Mas eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar guardando as coisas ruins pra mim e sem me abrir, sem colocar pra fora. Até o momento que eu não consegui mais e eu conversei com ele. Chorei bastante, eu tava chorando bastante. E aí a gente conversou, aquilo me aliviou. Aí passou um tempo, isso foi... eu passei pelo aborto, eu engravidei em janeiro do ano passado, de 2021. Janeiro não, fevereiro de 2021 eu engravidei. Em abril foi quando o bebê eu já estava no processo do aborto. E aí, nessa época que eu fiquei bem ruim, eu passei por várias coisas, e quando foi ali perto pro bebê nascer, em torno de outubro a novembro, que era a data prevista pro bebê nascer, eu sofri bastante. E aí, o que aconteceu? Eu chorei e tal, compartilhei com meu marido, e depois vocês veem o resto dessa história lá, que eu relatei o aborto. E aí, o que acontece? Beleza, passou, tal, fiquei mais leve, fiquei mais tranquila, fui orando. E aí, o que acontece? Eu queria começar a tentar de novo, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Não é que o meu marido não era suficiente pra mim, ele é super suficiente pra mim. A nossa relação, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Mas depois que a gente teve essa perda do bebê, parecia que faltava alguma coisa, sabe? Que precisava de mais alguma coisa. Não é mais alguma coisa, mas que precisava
ter um novo ser aqui em casa. Um novo ser, um novo bebê. E a gente sempre quis ser, nós dois sempre quisermos ser muito pais. E esse processo não foi fácil nem pra mim, nem pra ele. Porque a gente sempre quis isso, sempre conversou, falou sobre isso. E a gente sabia que isso era algo que era propósito de Deus pra nossa vida. E aí o que aconteceu? Beleza. Aí foi indo. E aí teve um dia que eu comecei. Teve um dia não, teve uma época que eu comecei a ficar muito ansiosa por conta disso. De querer engravidar e querer muito isso e orar e pedir e chorar por isso. Eu sei que, inclusive, eu conversei até com uma amiga minha sobre isso que também estava querendo engravidar novamente, que ela já tinha um filho. A gente conversando, eu sempre soube que essa questão de você ser ansiosa, de você ter ansiedade por isso, ficar falando, querer muito isso, mexe com o psicológico e acaba prejudicando pra você, né, na tentativa de você engravidar e tudo mais. Infelizmente tem pessoas que realmente não conseguem, tem algum problema fisiológico, algum problema, né, em questão a parte de reprodução. Então, assim, mas eu falo por questão de que o nosso psicológico, ele influencia muito nisso. Eu não sou psicóloga, não sou médica, mas isso, todo mundo fala sobre isso, se você for ver, a ciência fala sobre isso, tudo fala sobre quando você tá quando você trabalha o seu psicológico, ou quando o seu psicológico não tá legal, isso influencia em qualquer coisa na vida. Principalmente quando você tá na tentativa de engravidar. E aí, o que acontece? Nesse momento, assim, nesses momentos que eu tava, eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu quero engravidar e eu não quero que nada atrapalhe isso. E aí eu peguei e começou a vir no meu coração, na minha cabeça. Se você conhece Bíblia, você vai saber. Se você não conhece, você pode pesquisar. Existe uma história na Bíblia do profeta Samuel e a mãe dele, ela era estéril e ela não podia engravidar. E ela sempre conversava com seu marido, chorava, tal, falava, pedia pra Deus. E ela fez uma oração específica pra Deus, um pedido pra Deus. E ela orou sobre a gravidez dela, sobre o filho dela, ela fez a entrega do filho dela pra Deus. Então, e aí Deus concedeu o desejo do coração dela. Ela soube pedir, ela soube como pedir, ela soube como clamar pra Deus por aquele milagre, ela soube clamar. E Deus atendeu o seu pedido, o seu coração. Então, assim, aquilo veio muito forte no meu coração. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a orar. Eu nem sabia se eu já tava grávida ou não lembro agora se eu já estava grávida ou não. Mas eu sei que eu me pus aqui, onde hoje é o quartinho da Giovana, me coloquei aqui em oração e eu comecei a orar muito sobre isso, entregar isso pra Deus, entregar o meu coração pra Deus. Eu falei, Deus, eu te entrego toda a minha ansiedade, eu te entrego toda a minha ânsia de querer um bebê. Eu sei que vai vir no tempo certo, mas ele faz as coisas no tempo certo, no tempo que tem que acontecer. E, claro, quando a gente se dispõe também pra isso. Então eu comecei a orar sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu entreguei pra Deus e tal, fiz essa oração. E aí foi indo e tal. Depois de uns dias, eu conversei com meu marido e falei, amor, vamos começar a tentar novamente e tal. Ele tava de acordo, a gente viu a nossa situação, que era favorável pra isso. A gente começou a tentar novamente. E aí a gente começou a tentar. Eu já não tava tomando mais remédio fazia um ano, né? E eu nem percebi, gente, que fazia exatamente um ano que eu tinha engravidado. E aí a gente conversou, não foi, tipo assim, planejado nessa distância de um ano, mas a bebê foi planejada, super planejada, muito desejada. E aí o que aconteceu? Depois de mais ou menos, não lembro exatamente quanto tempo depois que eu fiz essa oração, eu passei mal, muito mal durante uma semana. Eu fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí meu Deus, o que tá acontecendo? Não é possível, ou eu tô grávida, ou eu tô muito mal. Eu preciso ir pro hospital. Eu tava parecendo que eu tava com uma intoxicação alimentar ou uma virose. Só que eu não tinha comido nada diferente, eu não estava sentindo tão ruim, eu só tava com o estômago ruim e a barriga ruim. E aí, várias amigas minhas, eu compartilhei isso no meu Instagram, e várias amigas minhas falando que eu tava grávida. E o meu marido falou, ele estava desconfiando, ele não falou pra mim, mas ele falou, amor, você não tá... E, gente, é muito louco, porque, sem saber, eu tomei chá de boldo. Pra quem não sabe, chá de boldo, ele é abortivo.
eu não sabia, não fazia ideia, assim, eu não, na verdade eu meio que sabia, mas eu nem lembrei disso, eu nem imaginei, nem passou pela minha cabeça eu estar grávida, eu só desconfiei. E aí eu passando mal e tal. Aí uma amiga minha nutricionista mandou, Nath, faz isso, come isso, toma água de coco, come mingau de aveia, eu fui fazendo. E aí beleza, aí passou. Passando, eu peguei e fiz um teste de gravidez, que deu negativo. Aí eu falei, amor, relaxa, deu negativo, não tô grávida mesmo, você tá certo. Só que alguma coisa me incomodava, assim, no meu coração, sabe? Aí eu sosseguei o facho, né? Eu fiquei mais tranquila e fui deixando passar e tal. Aí beleza. Umas 2 semanas depois dessa semana que eu fiquei ruim, eu comecei a sentir uma cólicazinha de leve. Aí eu falei, essa cólica está diferente. Eu não tava atrasada a minha menstruação, não tinha nada. Eu falei assim, essa cólica tá diferente. Eu tinha muito problema com cólica, mas depois que eu perdi o bebê, eu não tinha mais. Só que quando eu engravidei a primeira vez, eu tive essa cólicazinha, porque dá cólica mesmo no começo. Então eu senti essa cólicazinha e eu fiquei desconfiada. Só que eu não falei nada pro meu marido. Eu falei assim, nem vou falar nada pra ele, né? Porque eu quero fazer surpresa se for mesmo. Mas aí, ok, eu fiquei tranquila. Isso foi mais ou menos numa quarta-feira. 2 dias depois, eu acordei, eu abri o olho e eu escutei nitidamente uma voz falando assim pra mim. Eu não sei se você acredita, se você não acredita, eu não sei qual é a sua fé, mas eu acredito num Deus vivo e eu tenho certeza absoluta no meu coração que foi o Espírito Santo que falou pra mim. Você está grávida. Eu abri o olho e eu escutei. Nitidamente, você está grávida. Eu pulei da cama, eu olhei pra minha barriga no espelho, eu passei a mão e falei, Jesus, mas aqui não tem barriga nenhuma. Eu não tô grávida. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E eu não sosseguei. O dia inteiro eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não falei nada pro meu marido. Aí acabou acontecendo que a minha cunhada e meu cunhado iam vir em casa. Eu mandei mensagem desesperada pra ela, falando, cunhada, pelo amor de Deus, traz um teste de gravidez, porque eu acho que eu estou grávida. Beleza, ela trouxe tal, fez um esquema lá e a gente foi fazer o teste. Eu fiz o teste, eu estava com apenas um dia de atraso da menstruação. E como eu vinha com esses atrasos de menstruação, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando que eu não estava, parecia que eu sabia que eu estava. Parecia não, eu sabia, eu tinha certeza no meu coração que eu estava grávida, que tinha um neném na minha barriga. Eu peguei e fiz o teste, só que daí ficou muito clarinho. Primeiro eu falei assim, não tô. Aí ficou muito clarinho, a minha cunhada olhou e falou assim, Nath, esse teste tá diferente, tá estranho. Tá muito clarinho. Eu falei, cunhada, meu Deus do céu, e agora? Aí nós duas começamos a chorar, eu comecei a tremer, minha boca começou a formigar, comecei a formigar. Aí eu falei assim, cunhada, eu sei que tem neném aqui, eu tenho certeza. E é uma menina. Eu falei desse jeito pra ela, sem saber. Aí eu falei assim, bom, eu não posso ficar falando, que primeiro que eu nem sei exatamente se eu estou grávida, eu não tenho certeza, mas no meu coração eu tenho. E nem posso ficar falando que é menina, mas eu sinto, não sei porquê. Mas enfim. Aí, o que aconteceu? Eu fui, a gente deu um jeito de ir até uma farmácia e comprar mais um teste. Fiz o teste, o segundo teste, ficou clarinho de novo. Ficou igualzinho. Aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Mandei pra minha médica, mandei foto e tal. Aí ela falou, Nath, faz o exame de sangue, faz o teste com a primeira urina do dia, amanhã cedo. E também faz exame de sangue. Depois que eu fiz, né? Na verdade, ela falou pra eu fazer exame de sangue. Aí eu fiz o teste de farmácia novamente com o primeiro xixi do dia. Ficou igual. Ficou só um pouquinho mais forte, mas ficou igual. Ficou bem fraquinho. Não dá nem pra ver direito. Aí depois, beleza, eu fui fazer o teste de sangue na farmácia. Eu fiz 2 vezes e deu inconclusivo. E eu virei pro farmacêutico e falei: eu sei que você não pode falar nada pra mim, não pode confirmar, mas eu tenho certeza no meu coração que eu estou grávida. Eu sei disso. Aí eu mandei tudo pra minha médica, ela falou, Nath, faz o HCG na segunda-feira. Aí eu, beleza, o exame de sangue é HCG. Aí eu fui fazer, gente. Aí o que deu? Que eu estava gravidíssima. Eu quero deixar aqui pra vocês até aqui. Vocês vão acompanhando que eu vou compartilhando mais. O próximo vídeo eu quero falar como foi o meu primeiro trimestre, desde que eu descobri a gravidez, até
o comecinho, quase entrando ali no segundo trimestre. Vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então esse é o meu primeiro vídeo do mini vlog sobre a gravidez, sobre a gestação, sobre maternidade. Eu espero que vocês gostem. Comenta aqui o que você achou. Já fala pra mim o que você gostaria de saber mais sobre a gravidez, quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de ver por aqui, o que você gostaria que eu mostrasse aqui. Eu vou fazer videozinho também mostrando algumas coisas de escolha da Giovana. Tem algumas coisas no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, vai lá, me segue. Meu arroba é nataliagalongv, pra você acompanhar lá que eu posto bastante coisa sobre a minha semana. E falo algumas diquinhas aí de coisas que eu fui aprendendo, que eu fui me adaptando nessa gestação, sobre o processo da gravidez, que, gente, não é tudo lindo, maravilhoso. Não é tudo flores, mas é muito incrível. É uma dádiva, é uma bênção, é uma gratidão poder gerar uma vida. É incrível, mas também tem a sua parte que não é fácil. E eu compartilho tudo lá, porque aqui é sobre vida real, lá também eu falo sobre vida real. Eu não romantizo as coisas. Então, espero que você tenha gostado, me conta aqui. Beijo e até a próxima!